TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos chegando com o nosso Metrô Esportivo, como sempre, às 13 horas, falando sobre futebol. Futebol potiguar, futebol nordestino, futebol brasileiro e futebol internacional. Olha só, ontem nós tivemos jogos pela Sul-Americana e também pela Libertadores da América. Na Sul-Americana, a Sul-Americana, o Corinthians venceu a equipe do Bragantino em Ribeirão Preto, esse jogo foi em Ribeirão Preto, por 2-1. Com isso, o Corinthians sai na vantagem, pode até perder não, mas pode empatar o jogo da volta, que estará classificado para a próxima fase da Sul-Americana. Muito importante para o Corinthians, que vinha 4 jogos sem vitória. Essa vitória contra o Bragantino, ela é muito boa, porque o Ramon Dias acabou de chegar, todo mundo sabe disso, Carlos, o atacante, né? O Magno também acabou de chegar, ele que foi do Vasco da Gama, estava jogando no futebol dos Estados Unidos. E eu assisti ainda o primeiro tempo dessa partida. E o Corinthians foi merecedor, principalmente pelo início da partida. Até para vocês terem ideia, com 11 minutos estava 2-0 para o Corinthians. Então estava muito bem a equipe do Ramon Dias. O Corinthians agora busca, na realidade, chegar, né, a final da Sul-Americana para conquistar um espaço na Libertadores da América. Até porque, se o Corinthians não conquistar a Sul-Americana, ele não tem Copa do Brasil do ano que vem. Porque ele não se classificou no Campeonato Paulista para a fase final. O que aconteceu com o Santos este ano pode acontecer com o Corinthians no ano que vem. O Santos também não disputou Copa do Brasil, porque no ano passado o Santos não ficou entre os finalistas do Campeonato Paulista. Mesmo com a CBF, com a Federação Paulista fazendo todas essas artimanhas para não deixar os grandes de fora, é bem complicado, né? Quase sempre tem ficado alguém de fora. Então, o Corinthians precisa muito dessa Sul-Americana para se garantir no ano que vem na Copa do Brasil. O Bragantino é aquele time de empresários, né? O Bragantino não é uma SAF, o Bragantino, na realidade, é um time de empresários, onde os caras apostam tudo nos jovens garotos, para que possam vender esses garotos para o futebol europeu e ganharem dinheiro. Não tem nada de errado nisso. O que o Bragantino faz é o que o futebol europeu inteiro faz, principalmente Portugal e Holanda, onde os nossos jogadores brasileiros saem daqui, geralmente para clubes menores de Portugal ou da Holanda, e depois são vendidos para os grandes clubes do futebol europeu. Quase nunca um jogador sai daqui direto para um grande. São raríssimas as exceções, como Neymar, como Endrick, como a Vinícius Júnior, Rodrigo, né? Em sua grande maioria, os garotos saem daqui para um clube menor, PSV da Holanda, o Ajax da Holanda, o Beira-Mar de Portugal, o Marítimo de Portugal, e aí lá eles vão aparecendo e com isso são contratados pelos clubes maiores da Europa. Então, eu acredito muito que o Bragantino está fazendo a coisa certa, embora não seja SAF, mas tem um investimento milionário do Red Bull, né? Todos nós sabemos como funciona. Já pela Libertadores da América, o Grêmio ontem venceu de virada o Fluminense por 2-1. O Grêmio perdia o jogo, o Fluminense fez 1-0. Esse jogo foi realizado no Couto Pereira, em Curitiba, porque o Grêmio continua sem poder jogar no Olímpico, continua ainda a reforma devido àquela chuva, aquelas enchentes de aproximadamente 60 dias, né? Então, o Grêmio ainda está reformando o seu estádio, enquanto não joga em Curitiba, no estádio Couto Pereira, que é o estádio do Curitiba. O Grêmio passa pelo momento difícil na Série A, junto com o próprio Corinthians e o Fluminense, muito embora o Grêmio não esteja mais na zona de rebaixamento, Corinthians e Fluminense ainda estão, junto com o Atlético Goianiense e também o Criciúma, né? Mas Vitória, Grêmio, estão todos ali muito próximos. Então, a equipe do Grêmio busca justamente essa passagem de fase na Libertadores da América. E o Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores da América, buscando aí o bicampeonato. O Fluminense, que eu tenho batido muito nessa tecla.
O Fluminense tem um baita de um elenco. O Fluminense tem um elenco espetacular. O Fluminense tem um elenco assim de jogadores que, sabe, chamam a atenção pelo lado positivo. O Thiago Silva, o Ignácio, o Fábio Goleiro, o Marcelo, Ganso, Cano, Queno, Renato Augusto. Quer dizer, não era para estar na situação em que se encontra. Mas é o futebol, né, velho? O futebol tem dessas coisas. Muitas vezes você não consegue mostrar tudo aquilo que você sabe que você, na realidade, gostaria. Vejo o Fluminense com amplas possibilidades de sair da situação em que se encontra. Mas vai ter que trabalhar muito para que isso realmente aconteça. No âmbito nacional ainda, e também já indo para o internacional, ainda rende, né, a polêmica da entrevista do Endrick, onde o Endrick falou que o Behring, jogador inglês que joga no Real Madrid, no entendimento dele, é mais jogador do que o Neymar. Até aí está tudo bem. O problema é que o Endrick, eu não sei se foi um dos seus empresários, alguém disse o Endrick, né, isso, e ele caiu na besteira de repetir que ele tem como espelho, como jogador de futebol, o Bob Charlton. Pelo amor de Deus, cara. O Bob Charlton jogou em 1966. Estava começando as imagens de televisão, quer dizer, você não tem como ter, sabe, Bob Charlton como ídolo, né? Aquele cara que você viu atuando diversas vezes, tudo, até porque as imagens são bem diferentes das de hoje, né? Então, quero eu acreditar na realidade que o Endrick foi induzido ao erro, né? Porque não tem cabimento o Endrick, de repente, vir com a história dessa de que ele se inspirou, como ele disse, no Bob Charlton. Fica bem difícil você enxergar o Endrick se inspirando no Bob Charlton na realidade. Mas, a ciência, cada um. Na hora em que ele disse que o Behring, no entendimento dele, joga mais do que o Neymar, aí eu até entendo. Porque o Behring primeiro é companheiro dele, de Real Madrid. Tá aí, ó. Aí essa foto viralizou, né, cara? Isso mesmo, cara. O Anselmo coloca aí para nós, ó, ele com Bob Charlton, que é um zagueiro inglês, inclusive já falecido, né? Faleceu o ano passado, mas um baita de um jogador. Mas eu, por exemplo, não vi atuando. Vocês imaginem, então, o Endrick, que tem 17 anos de idade. Ah, Pedro, mas você não viu nem as imagens? Não vi nem as imagens. Vi alguns lances, porque naquela época não existiam imagens como as de hoje, né? Vídeos como os de hoje. Na hora que ele diz que, no entendimento dele, o Behring joga mais do que o Neymar, aí eu até concordo, é um direito dele, ponto final. Ah, mas não joga, o Behring aparecendo agora, coisa e tal. Tudo bem, mas é a opinião dele. Agora eu me inspiro no Bob Charlton, né? Vocês imaginem aí, é bem complicado, né? Mas, então isso, até para os companheiros de seleção, virou meme, né? E o garoto está começando agora, poderia ter tido uma orientação melhor, está aí, ó. A comparação que ele fez, o Neymar, né, com o Behring, na realidade, né? E eu não vejo, honestamente, esse futebol todo no Behring que muitos veem. Não vejo. Talvez se jogasse futebol brasileiro não tivesse esse nome todo que ele tem porque joga no Real Madrid. Ele que foi contratado junto ao Borussia, né, da Alemanha, ele é inglês, é um garoto ainda, tem um futuro enorme pela frente, mas não vejo ele com essa bola que os caras enchem tanto. Honestamente, como eu não vejo, mas respeito, como sempre faço, todos os que pensam ao contrário. Olha só, pessoal, ainda no futebol nacional, né, nós estamos chegando no meio da Série A, bem no meio mesmo. E aí você já começa a enxergar algumas coisas. Por exemplo, o Flamengo. O Flamengo está disputando 3 competições. Libertadores da América, o Flamengo está disputando a Série A e a Copa do Brasil. Será que tem fôlego para isso? Será que vai conseguir chegar tão longe? Botafogo já saiu fora da Copa do Brasil, Fluminense já... Botafogo não, desculpa. Exatamente, Botafogo sim, saiu fora para o Bahia. Botafogo já saiu fora da Copa do Brasil, Palmeiras saiu fora da Copa do Brasil, Fluminense saiu fora da Copa do Brasil. Então, quer dizer, esses aí vão focar agora ou Libertadores, ou Série A, ou as duas. Flamengo não, o Flamengo ainda está disputando as 3 competições. Embora o Flamengo tenha, no meu entendimento, respeitando todas as demais opiniões,
embora o Flamengo tenha o melhor elenco, né? Aí Pedro, Arrascaeta, Gabigol, Dela Cruz, Pulgar, Varela, tem um baita de um elenco o Flamengo. Mas, amigo, chega a hora que esses caras não dão conta, né? Jogar como esses caras estão jogando, viagens como esses caras estão fazendo. Então, eu acredito que o Flamengo vai ter uma hora que vai ter que escolher o que é que ele quer, o que é mais interessante. É conquistar a Libertadores? Foco nela. E, de repente, ficar entre os 6 na Série A para garantir, né, a Libertadores do ano que vem, caso não seja campeão esse ano. O Flamengo já perdeu 2 jogadores agora, que não jogam mais esse ano, o Cebolinha e o Vinha, os dois. Tá? O Cebolinha era titular, o Vinha não, mas o Cebolinha era titular, sim senhor. Então tem muito isso também. Eu acredito muito mesmo que vai ter que escolher. O Palmeiras hoje disputa 2 competições, Libertadores e Série A. O Botafogo disputa 2 competições, Libertadores e Série A. O Fluminense disputa as 2 competições, Libertadores e Série A. Todos esses que eu citei saíram da Copa do Brasil. A Copa do Brasil hoje só tem 8 clubes, né? Vamos lá, se eu não estiver enganado, vamos lá me ajudando aqui. Corinthians, que passou pelo Grêmio, Vasco da Gama, passou pelo Atlético Goianiense, o Flamengo, que passou pelo Palmeiras, o Bahia, que passou pelo Botafogo, o Atlético Mineiro, que passou pelo CRB, o Juventude, que passou pelo Fluminense, o Atlético Paranaense, que passou pelo Bragantino, e só falta um clube agora, o São Paulo, tá? Então, são os 8 clubes que estão na Copa do Brasil. Nos próximos dias deverão ter um sorteio dessas equipes, né, para saber quem joga contra quem. São 2 jogos, ida e volta. E aí nós vamos... Não tem essa história de estou melhor colocado, você pior, não, joga fulano 4-4, não. Bota os 8, chamar cumbuca, né? Bota os 8 dentro de uma cumbuca, os papeizinhos, quem você tirar, joga esse com esse aqui, ponto final. Então pode dar tranquilamente um Flamengo e Vasco, né? Pode tranquilamente, pode dar um Flamengo e Vasco, porque estão todos lá. Estão todos lá. Vamos ver como é que fica. Voltando agora para o nosso futebol potiguar, ontem o América Futebol Clube anunciou as suas primeiras mexidas para o ano de 2025. Ontem foi divulgado que o América dispensou, no caso, os jogadores Salazar, o Henderson e também o Gustavo Henrique. E emprestou 2 jogadores, o Renan goleiro para o Náutico, e o Ferreira para o Atlético de Minas Gerais, na condição desses 2 jogadores voltarem para o ano que vem. Eu acredito que voltem, né? Já que o América tem contrato com eles. Agora, sem dúvida nenhuma, pessoal, o América vai ter que fazer uma limpeza geral. Não adianta insistir com esse grupo que está aí. É um grupo perdedor. Aí, ó, América renova com Ferreira e Renan Bragança antes de empréstimos, né? Então, os 2 jogadores ficam por mais um ano, no caso 2025, no América. Eu só ficaria, além desses 2 aí, com Souza. E eu já disse isso aqui várias vezes. Seriam os 3 jogadores que eu ficaria do elenco desse ano. Todos os demais eu não ficaria. Mas vai caber a diretoria do América Futebol Clube. Daqui a pouquinho, pessoal, daqui a pouquinho mesmo, às 14 horas, daqui a mais ou menos 40 minutos, eu vou ter uma entrevista lá na CBN com Hermano Moraes, presidente do América Futebol Clube. Hermano vai falar sobre a situação do América. Não adianta as pessoas quererem esconder, porque nós sabemos que SAF do América e Associação América não falam a mesma língua há muito tempo. E isso tem dificultado o trabalho, e muito, do América Futebol Clube. As pessoas precisam entender que o América é um só, que a SAF não é a dona da cocada como ela se acha. Que a SAF ela se acha a dona da cocada preta. A SAF acredita que ela manda no América, que ela é maior do que o América, e ela não é maior do que o América. Isso é a minha opinião, respeitando todas as demais. Infelizmente, alguns torcedores do América, ou ex-americanos, agora safistas, né, foram na onda, no oba-oba, né? E aí, pessoal, na realidade, só quem perde com isso é o América. O presidente Hermano Moraes tem tentado, sabe, conciliar, que Hermano é um conciliador, é um cara de diálogo, mas não tem sido fácil, e nós sabemos que não é fácil. Porque a SAF, eu chego com 174 milhões. Segundo a própria SAF, até agora eles investiram 14 milhões. Isso dá o quê?
8%. 8%. De 174 milhões, 8%. Que eu confesso a vocês, até me surpreendi negativamente quando a SAF disse que já investiu 14 milhões. Eu fico me perguntando em quê? Em quê? Porque se foi nesse time que aí está, com a folha de pagamento, foi superior a 1 milhão, então, de reais. Gastamos 3 milhões no CT. Em quê? O CT estava pronto. O que se esperava no CT era a iluminação, que até hoje não foi colocada. Então, confesso que eu não sei em que foi gasto 14 milhões, mas que cabe isso aí, cabe aos conselheiros do América, cabe na realidade ao Conselho Deliberativo e à diretoria executiva do América resolverem essa situação, né? O Pedro Weber nega também, no caso negou, né, a venda da SAF. Eu queria entender o que é que você vai vender. Você vai vender o quê? Você comprou nada, não pagou nada ainda e vai vender já? Mas a SAF nega, diz que não tem negociação nenhuma em andamento. Então, vamos aguardar. Eu tenho certeza que a entrevista de Armando hoje será bastante esclarecedora. É isso que estão pedindo, solicitando, no caso, os torcedores do América, né, que possa esclarecer melhor o que realmente aconteceu, tá bom? Vamos ver. No ABC Futebol Clube, o ABC segue se preparando para o jogo do próximo domingo. Tem um problemão, que é o goleiro Pedro Paulo, que não poderá atuar no próximo domingo, porque ele pertence ao Caxias, está emprestado ao ABC, então não pode atuar. Então vai o Matheus Refundini, quem vai para o gol, porque o Matheus era o terceiro goleiro, e como o Carlos Eduardo foi embora, vai o Matheus Refundini. Muita gente preocupada com o Matheus há muito tempo sem atuar, coisa só. Tudo bem, mas é o que eu tenho, velho. É o que eu tenho, então vai tu. Não tem outro, vai tu mesmo. É o jeito, né? Fazer o quê? Mandar um abraço aqui, ó, Poti Cavalcante, Alexandre Cavalcante, Paulo Tarcísio Cavalcante, valeu, amigos. Jailton, grande Jailton, um abraço. Josimar, Washington Fernandes, Betinho, Domingos Sávio, Orlandinho, Washington Fernandes, como eu falei, Daniel, quem mais? Fran Rocha, todos eles torcedores do Alecrim Futebol Clube. Mara Rochelle, minha editora-chefe lá da TV Câmara, Rodrigues Neto, meu diretor, um abraço também. Quem está mais aqui? João de Deus, um abraço, João. Beto, lá dos 50 e 60 de Parnamirim, valeu, Beto, um abraço para você, para o Neto Pontes. Um abraço também para o Rodrigo, para suas netinhas, Eloá e Esté, que estão aqui. Revil Alves, valeu, Revil, um grande abraço para você. Avandi Prachedes, valeu, Avandi, um abraço. Seu Pedro, lá na Ribeira, um abraço. Boroquinha, grande Boroca e Vavá, na TV Câmara. Manuel Belo, João Batista, lá em Macaíba. Tomate, lá em Macaíba também. Jorge Oliveira está aqui. Meu amigo Zeca, lá nas Quintas. Moab Cabeça de Elefante está aqui também. Fátima, lá em São Gonçalo. Cátia Cristina, no Conjunto Santarém, um beijo, Cátia. Dri Moura, lá em Portugal, pois que pôs. Eider, grande Eider, um abração, meu zagueirão, lá da Pelada, né? Rui Barbosa, ex-presidente do ABC, está aqui. Meu amigo Altamir, um abraço, Altamir, muito obrigado. Marcos Luzia e Múcio Luzia, um abraço nos dois, muito obrigado. Lucas Júnior, lá em Extremóis, valeu, Lucas, um abraço para você. Ailton Medeiros, grande jornalista, grande botafoguense, um abraço, Ailton, quero muito ver você, meu irmão. Natan, lá em Pau dos Ferros, e a todos vocês que estiveram comigo aqui, um grande abraço a todos, muito obrigado. Hoje nós teríamos um convidado, mas de última hora ele não pôde comparecer, é compreensível até demais, mas amanhã nós estaremos de volta e amanhã o nosso convidado, como sempre às quintas-feiras, é o nosso amigo Ricardo Batatinha. Tá bom, pessoal? Às 18 horas eu volto com o nosso Nordeste News, mas durante todo o dia vocês podem me acompanhar através do @Portal Metro News, @Portal Metro News. Pedro Neto, Alana, Roberto Costa Lima, temos diversos colaboradores aqui, tá bom? Um grande abraço e até amanhã. TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque.